Dê tempo ao tempo. Espere algumas coisas se alinharem. Não se desespere à toa. Lembra como alguns problemas que antes pareciam ser eternos, agora viraram apenas uma vaga lembrança na sua mente? A vida é assim, com seus altos e baixos, dias de pranto e dias de alegria. E se tem uma coisa que não podemos fazer, é colocar tudo a perder apenas por estarmos vivendo um momento difícil. Não se esqueça disso. É apenas um momento ruim. Não é uma vida ruim. Você vai superar isso que te aflige, pois um momento, uma dificuldade e uma tempestade não podem definir toda a sua vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Você já se pegou olhando para o relógio, ansioso, esperando que os ponteiros avançassem mais rápido? Ou talvez desejando que eles retrocedessem para um momento mais simples da vida? A nossa relação com o tempo é bastante complexa e muitas vezes nos tornamos prisioneiros da nossa própria impaciência. Vivemos em uma era de imediatismo. A tecnologia nos proporciona respostas rápidas, entregas no mesmo dia e gratificação instantânea. Mas, paradoxalmente, essa mesma tecnologia nos escraviza em uma corrida contra o tempo. Somos constantemente bombardeados por comparações nas redes sociais, onde parece que todos estão sempre um passo à frente. E nesse cenário, a pressão para se apressar, para não ser deixado para trás, é imensa. Tudo acontece num piscar de olhos. Por exemplo, esse vídeo mal começou e eu já vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se quiser apoiar o canal, se torne membro e tenha benefícios exclusivos, ou ainda se torne um apoiador premium e tenha acesso a esses mesmos benefícios e a conteúdo exclusivo toda semana. Agora pense comigo, a natureza tem seus próprios ritmos. As estações do ano não se apressam. O inverno não tenta ser verão. E o outono não tenta prolongar sua estadia. Cada estação tem sua beleza, seu propósito e seu tempo. E assim como na natureza, em nossa vida, há ciclos que precisam terminar para que novos ciclos possam começar. A resistência a esses ciclos naturais só nos traz sofrimento. Aceitar o fim de um ciclo, seja ele um relacionamento, um trabalho ou uma fase da vida, é crucial para receber com alegria e abertura o que vem a seguir. Pense nas cobranças que você coloca sobre si mesmo. Aquela voz interna que insiste em dizer que você está atrasado, que deveria ter feito mais, que deveria estar em outro lugar na sua vida, em outra fase. Essa voz, muitas vezes, é alimentada por expectativas externas, por padrões que a sociedade impõe, mas que, no fundo, não ressoam com a sua verdadeira essência. Aqui vai um segredo. O tempo é subjetivo. 2 minutos em uma situação desconfortável podem parecer uma eternidade, enquanto horas em boa companhia passam num piscar de olhos. Então, por que permitir que essa percepção distorcida do tempo dite o ritmo de sua vida? Por que não abraçar cada momento, cada ciclo, com a certeza de que você está exatamente onde precisa estar? Albert Einstein, em sua teoria da relatividade, já nos mostrou que o tempo pode ser experimentado de maneiras diferentes, dependendo das circunstâncias. E embora ele estivesse falando de física, podemos aplicar essa ideia na nossa vida cotidiana. Afinal, quantas vezes nos pegamos presos em um ciclo de ansiedade, onde os minutos parecem horas
e as horas parecem dias. E em contrapartida, quantos momentos maravilhosos passaram voando, deixando-nos com um desejo insaciável de mais e mais. A pressão para se adaptar ao ritmo frenético da sociedade moderna é real. Somos constantemente bombardeados por notícias de jovens empreendedores que se tornaram milionários antes dos 30, ou de celebridades que parecem ter a vida perfeita. Mas como disse Theodore Roosevelt, a comparação é o ladrão da alegria. Ao nos compararmos com os outros, muitas vezes nos esquecemos de que cada um tem sua própria jornada, seus próprios desafios e suas próprias conquistas. E mais importante, esquecemos que o sucesso é subjetivo e pode ser definido de inúmeras maneiras. Eu me lembro de uma história sobre um pescador em uma pequena aldeia. Um empresário o viu descansando à tarde, depois de pescar apenas alguns peixes. O empresário perguntou por que ele não ficava mais tempo no mar para pescar mais. Ao que o pescador respondeu que já tinha o suficiente para sustentar sua família. O empresário então sugeriu que ele pescasse mais, vendesse os peixes, comprasse um barco maior, pescasse ainda mais e eventualmente tivesse uma frota de barcos. O pescador perguntou quanto tempo isso levaria e o empresário respondeu: uns 15 a 20 anos. E depois? Perguntou o pescador. O empresário disse que ele poderia se aposentar, morar em uma pequena aldeia, pescar um pouco e descansar à tarde. O pescador sorriu e disse: mas é exatamente isso que eu já faço. Essa história nos mostra que o sucesso não é necessariamente acumular riquezas ou alcançar um status elevado. Para algumas pessoas, sucesso é um sono tranquilo. Sucesso é ter um tempo para a família, ter paz de espírito ou simplesmente desfrutar das pequenas coisas da vida. E está tudo bem. O importante é definir o que o sucesso significa para você e seguir seu próprio ritmo. É essencial entender que não podemos controlar tudo. Há momentos em que precisamos simplesmente soltar, confiar no processo e dar tempo ao tempo. Como disse o filósofo Lao Tse, a natureza não se apressa, no entanto, tudo é realizado. Em vez de resistir, por que não fluir com o ritmo da vida? Em vez de lutar contra o tempo, por que não dançar com ele? A verdade é que a vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem seu propósito. Em vez de se desesperar nos momentos difíceis, lembre-se de que, assim como as estações do ano, esses momentos também passarão. E quando passarem, você vai olhar para trás e perceberá que cresceu, aprendeu e se fortaleceu. O tempo é um dos nossos ativos mais valiosos. Não o desperdice com comparações, ansiedades ou tentando viver de acordo com as expectativas dos outros. Viva no presente, abrace cada momento e lembre-se, não existe motivo para estar apressado. E você pode respirar e viver de forma plena, com um propósito verdadeiro e com alegria genuína. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou dar tempo ao tempo. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, a paz que muitas vezes é incompreensível para o mundo, essa paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Ti, mesmo em meio às tempestades da vida. Fortalece a nossa fé e nos dê a coragem para enfrentar os desafios que temos pela frente. Que possamos continuar confiando em Ti, entregando as nossas preocupações em Tuas mãos.
Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmã, cada irmão, cada família que for alcançada por essa palavra. Que todos possam sentir a Tua presença de maneira palpável em suas vidas. Leva conforto, Senhor, aos corações aflitos. Transmita cura para aqueles que enfrentam enfermidades. Dê provisão para os necessitados. O inimigo não vai tirar a sua paz. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deixa eu te falar uma verdade que não querem que você descubra. A razão pela qual o inimigo está perturbando a sua paz é porque a sua paz está perturbando ele. O motivo de ter gente triste com a sua alegria é porque essa pessoa está dando brecha para que o inimigo haja na vida dela. E ela está sendo pedra de tropeço, sem nem saber disso muitas vezes. Eu te convido hoje a não desistir e a manter os seus olhos fixos no Senhor, pois Ele continua ao seu lado e Ele quer te ver vivendo uma vida de paz, sem a perturbação do inimigo. Ele quer que você seja feliz na presença dEle. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a nossa paz é ameaçada por forças externas e internas. Essas forças podem vir na forma de problemas, tribulações ou até mesmo pessoas que, de forma consciente ou inconsciente, acabam se tornando instrumentos de perturbação. É importante lembrar que essas perturbações muitas vezes vêm porque estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O inimigo não se preocupa com aqueles que estão confortáveis no pecado, mas se incomoda profundamente com quem vive na paz e na alegria do Senhor. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as nossas orações, sempre. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração e escreva pela fé a seguinte declaração: Deus protege a minha vida. Escreva isso. Deus protege a minha vida. Salmos 34, versículo 14, está escrito: Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso significa que nós devemos buscar a paz constantemente, mesmo em meio às adversidades. O inimigo tenta nos desestabilizar, porque ele sabe que quando nós estamos em paz, nós somos mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando enfrentamos desafios, é muito importante lembrar que nós não caminhamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo que nós damos pelo caminho. Ele é quem nos fortalece, Ele nos sustenta. Não importa o quão difícil a sua situação esteja, Deus pode te ajudar. Para manter essa paz, é importante cultivar uma vida de oração constante. Quem ora mais, tem mais paz no coração. Sabe por quê? Porque orar não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece a nossa fé. Nos ajuda a permanecer firme no meio das adversidades. A oração é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual que nos ajuda a manter a calma, o equilíbrio e a confiança em meio às tempestades da vida. Outra coisa importante para que você mantenha a paz é meditar na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conforto e de conhecimento. Quando nós dedicamos tempo para ler, para refletir nas Escrituras,
nós vamos encontrar ali orientação e nós vamos também renovar a nossa esperança. A palavra de Deus nos lembra das promessas dele e por isso nós recebemos a força necessária para enfrentar os desafios diários. Além disso, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Confiar significa entregar as nossas preocupações e os nossos medos a Ele. Tem pessoas que oram, que refletem na palavra, mas que não conseguem descansar, não conseguem confiar no Senhor. Mas você precisa se conscientizar que Deus é fiel, Ele é capaz de cuidar de todas as nossas necessidades. Quando nós confiamos em Deus, nós experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Por isso, mantenha a fé, continue orando e meditando na palavra e confie que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que nesse momento você não esteja compreendendo. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, manter a paz parece ser algo assim muito desafiador, principalmente quando nós estamos cercados por tribulações, por dificuldades. Mas é nesses momentos difíceis que a nossa fé deve permanecer ainda mais firme. Nós temos que nos lembrar que as batalhas que nós enfrentamos não são apenas batalhas físicas, mas também são espirituais. E como soldados de Cristo, nós devemos estar sempre preparados, revestidos com a armadura de Deus. A paz é uma das armas mais poderosas que nós temos, porque ela desarma o inimigo e fortalece o nosso espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que nada e nem ninguém roube a paz que o Senhor te deu. Ela é um presente divino e deve ser guardada com muito zelo. Outro aspecto importante a considerarmos aqui é a comunhão com os irmãos na fé. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar a manter a paz. Por isso, em momentos de dificuldade, não se isole. Busque a companhia de outros irmãos, de outras irmãs. Compartilhe suas lutas, ore junto com alguém. A união faz a força e juntos nós somos mais fortes contra as investidas do inimigo. Lembre-se do que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Há poder na oração coletiva, na oração de concordância e na união dos irmãos. Para que a paz seja mantida no seu coração, também é essencial praticar o perdão. Muitas vezes a nossa paz é roubada porque guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração. Mas o perdão liberta e traz cura para a nossa alma. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Não permita que a falta de perdão roube a sua paz. Perdoe aquele que te ofendeu. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é justo e fiel para cuidar de cada situação. E por último, mas não menos importante, tenha um coração grato. A gratidão transforma a nossa perspectiva e nos ajuda a focar nas bênçãos, ao invés de focar nos problemas. Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo a bondade de Deus em nossas vidas e isso enche o nosso coração de paz. Faça da gratidão um hábito diário. Já levante da sua cama pensando: pelo que eu posso agradecer a Deus hoje? Pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu alimento, pela minha saúde. Agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelos desafios, pois eles nos fazem crescer e nos aproximam mais do Senhor. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que a Tua paz, que excede todo o entendimento,
a paz que muitas vezes é incompreensível para o mundo, essa paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Ti, mesmo em meio às tempestades da vida. Fortalece a nossa fé e nos dê a coragem para enfrentar os desafios que temos pela frente. Que possamos continuar confiando em Ti, entregando as nossas preocupações em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmã, cada irmão, cada família que for alcançada por essa palavra. Que todos possam sentir a Tua presença de maneira palpável em suas vidas. Leva conforto, Senhor, aos corações aflitos. Transmita cura para aqueles que enfrentam enfermidades. Dê provisão para os necessitados. Eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, especialmente pelos nossos irmãos lá do Sul, que estão reconstruindo as suas vidas. Que o Senhor renove a força, o vigor, a saúde, que o Senhor providencie os recursos necessários para que cada família atingida pelas enchentes, pelas devastações, possa ser reerguida e que eles possam experimentar o melhor tempo de suas vidas a partir de agora. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. O Senhor vê cada lágrima que é derramada, Pai. Que o Teu Espírito visite cada lar, cada família. Que o Senhor dê as respostas que essa pessoa tem buscado. Providencie solução e conceda o milagre para aqueles que têm clamado a Ti. Que a Tua vontade seja feita na vida de cada um e que a Tua paz reine soberana em nossos corações. Abençoa, meu Pai, cada família, cada casamento, cada filho. Abençoe a produtividade desse irmão, dessa irmã, que ele possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e que possa encontrar em Ti a força, a esperança e a direção que precisam para seguir em frente. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Adquira o novo livro devocional do Minuto com Deus. O link para você adquirir vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é o oleiro e Ele está moldando a sua vida. Jeremias capítulo 18, versículo 4, está escrito: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A imagem do vaso quebrado na mão do oleiro é muito profunda. Ela nos mostra como Deus trabalha em nossas vidas. Assim como o oleiro, Deus também molda e refaz nossas vidas, quando passamos por momentos de dificuldade ou quando falhamos em algo. E muitas vezes é nesses momentos que Deus nos mostra a sua graça e o seu poder de restauração. Essa passagem que foi lida revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele não é um criador distante que se esquece de nós quando falhamos ou quando nos quebramos diante das circunstâncias. Pelo contrário, Deus está atento a cada detalhe da nossa vida, como um oleiro dedicado que nunca abandona a obra de suas mãos. Ele é paciente, compassivo e está sempre disposto a começar de novo, mesmo quando nós mesmos já desistimos de tentar. Talvez você tenha enfrentado situações em que se sentiu quebrado, como se tudo tivesse desmoronado ao seu redor. Pode ser que você tenha passado por uma perda, uma decepção ou um fracasso que te deixou sem direção.
Situações assim podem nos fazer sentir que não há mais saída, que tudo o que construímos está desmoronando. Mas eu quero te dizer hoje que, nas mãos de Deus, tudo pode ser transformado. Ele é especialista em restaurar o que foi quebrado. E Ele faz isso com amor e cuidado. Mesmo quando parece não haver mais saída, Deus, como o oleiro, pode refazer o vaso da sua vida, usando o mesmo material, mas dando um novo formato, uma nova vida. O que antes parecia perdido, Deus transforma em algo novo, porque Ele é um Deus de restauração. E é importante lembrar que o processo de moldagem de Deus não é rápido ou automático. É um processo contínuo que exige paciência e fé. Quando deixamos que Deus trabalhe em nossa vida, Ele nos molda para que possamos nos tornar a pessoa que Ele nos criou para ser. Nós somos como barro nas mãos de Deus. Um vaso pode parecer perfeito aos olhos das pessoas, mas quem nos criou, quem realmente conhece o nosso interior é Deus. Ele sabe onde estão nossas falhas, nossas fragilidades, e Ele está sempre pronto para nos corrigir e nos aperfeiçoar. Muitas vezes nós mesmos não percebemos nossos defeitos, mas Deus, com o seu olhar cuidadoso, sabe exatamente o que precisa ser moldado em nós. Às vezes, olhamos para nós mesmos e vemos apenas nossas fraquezas. Vemos o que não conseguimos alcançar, as falhas que cometemos, os erros do passado. Mas Deus não nos vê assim. Ele nos enxerga como obra em progresso, como vasos que estão em suas mãos para serem moldados. Ele nos vê com potencial para sermos transformados, restaurados e renovados. E isso é uma grande fonte de esperança para nós. Não perca essa oportunidade. Se inscreva aqui no canal e venha ter esses nossos momentos com Deus diariamente. É rápido, é gratuito e só vai ajudar a sua vida espiritual. É uma bênção estar aqui todos os dias com vocês, seja pela manhã ou pela noite. Que Deus esteja com você, com a sua família. Ative as notificações do YouTube para você receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se inscreva no canal e se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado desfigurou essa imagem. É por isso que, de tempos em tempos, parece que Deus desmonta a nossa vida para começar uma obra nova em nós. Ele não faz isso para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar, para nos aproximar mais da perfeição que Ele deseja para cada um de nós. É como se, em certos momentos da vida, Deus nos levasse de volta à roda do oleiro para nos remodelar, nos ajustar e nos aperfeiçoar. Eu não sei o que você tem enfrentado ou o que já enfrentou, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus é o oleiro e é Ele quem está no controle da sua vida. Por mais que às vezes a gente queira parecer forte, a Bíblia nos lembra que somos feitos de barro. O barro é frágil e por isso nós também somos limitados. Não temos a força necessária para enfrentar as tribulações sozinhos, mas com Deus, nossas limitações são preenchidas pela sua força. Com Ele, podemos vencer qualquer desafio. O que você não consegue fazer por suas próprias forças, Deus faz por você. Estamos em constante processo de construção. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de sermos moldados e aperfeiçoados. Mas esse processo também envolve o quebrantamento. Às vezes é necessário que algo se quebre em nossa vida para que possamos ser restaurados de maneira mais forte, mais resiliente e mais parecidos com Cristo. No entanto, esse processo nem sempre é fácil. Muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Tem pessoas que passam repetidamente pelos mesmos problemas,
porque ainda não aprenderam a lição que Deus está tentando ensinar. E isso não significa que Deus está nos punindo, mas que Ele está nos dando mais uma chance de sermos aperfeiçoados. Ele está nos oferecendo a oportunidade de sermos transformados e de corrigirmos o que precisa ser corrigido. Deus, em sua infinita bondade, não nos deixa no meio do caminho, mas nos acompanha até que a obra esteja completa. Jacó era um enganador. Por isso Deus colocou em seu caminho outro enganador, que era seu sogro. Deus permitiu que Jacó passasse por aquela situação para que ele pudesse ver a si mesmo como em um espelho e reconhecer suas falhas. Muitas vezes Deus nos coloca diante de situações que refletem nossas próprias fraquezas, para que possamos enxergar onde precisamos mudar. E da mesma forma, Deus usa as situações e as pessoas ao nosso redor para nos moldar, para nos fazer enxergar as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida, vou orar pela sua família. Moisés também resistiu ao chamado de Deus. Ele não queria liderar o povo de Israel, mas Deus insistiu e colocou Moisés em uma posição de liderança, onde ele teve que enfrentar seus medos e suas dúvidas. Deus estava moldando Moisés para que ele se tornasse o líder que o povo de Israel precisava. E assim como aconteceu com Jacó, com Moisés, Deus está usando as situações da sua vida para moldar você, para te preparar para o propósito que Ele tem para você. Talvez você tenha se encontrado em situações em que pensou em desistir de alguém ou até mesmo de si mesmo. Situações em que tudo parecia difícil demais, onde o fardo parecia pesado demais para carregar. Mas assim como o Espírito Santo nos lembra, Deus nunca desiste de nós. Ele continua trabalhando em nossas vidas, mesmo quando falhamos, mesmo quando resistimos ao seu chamado. Deus está sempre pronto para nos refazer, para nos moldar novamente, até que sejamos transformados à sua semelhança. O processo de moldagem de Deus nem sempre é fácil, mas é necessário. Às vezes parece que estamos sendo quebrados, mas na verdade Deus está removendo o que não nos serve mais, para que Ele possa nos fazer novos. E assim como o oleiro faz um novo vaso com o mesmo barro, Deus também faz uma nova obra em nós com o mesmo material, mas dando uma forma diferente, mais perfeita, mais próxima daquilo que Ele deseja. Eu quero te encorajar a não resistir ao tratamento de Deus. Não argumente contra Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus está no controle de tudo e Ele está moldando você para que possa cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Esteja pronto para o processo de transformação. Deixe que Deus trabalhe em você e confie que no final você será um vaso novo, aperfeiçoado e preparado para carregar a presença dele em sua vida. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e me ajude a espalhar essa mensagem pela internet. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai, muitas vezes temos medo de sermos moldados pelo Senhor. Queremos seguir nossos próprios caminhos, queremos fazer as coisas à nossa maneira e muitas vezes resistimos ao teu chamado e ao teu processo de moldagem. Mas hoje, diante dessa palavra, nós reconhecemos que somos apenas o barro e o Senhor é o oleiro. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que resistimos à sua vontade, por todas as vezes em que tentamos seguir nossas próprias convicções. Reconhecemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós e que o seu plano é perfeito. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, nos moldando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, para que possamos ser transformados à sua semelhança. Agora, meu Deus, nós também queremos orar por cada pedido de oração que foi deixado nos comentários desse vídeo. Sabemos que muitas pessoas estão passando por lutas, dores, perdas e desafios.
e nós entregamos cada uma delas em tuas mãos. Pedimos que o Senhor atenda a cada pedido, conforme a tua vontade, trazendo cura, restauração, provisão e paz para essas vidas. Que elas sintam o teu amor e o teu cuidado em cada área. Eu peço também que o Senhor nos dê paciência e força para passar pelo processo de moldagem. Sabemos que esse processo é doloroso, mas também cremos que no final seremos vasos novos, preparados para carregar a tua presença. Ajuda-nos a enxergar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas e nos dê forças para enfrentar as dificuldades, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor remova tudo que não nos serve mais e faça de nós uma nova obra, mais perfeita e mais próxima do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Anote essa data na sua agenda, 15 a 17 de novembro de 2024, em Belo Horizonte. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos, com seus grupos, com as pessoas que você ama. Deus pode usar a sua vida para abençoar outra vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o próximo Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 30, está escrito: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. A mensagem de hoje fala sobre a manifestação da glória de Deus. Por isso eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. A glória de Deus está na minha vida. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, essa passagem relata um evento extraordinário na vida de Jesus e dos seus discípulos: a transfiguração. Jesus leva Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Lá, eles veem de perto a transformação de Jesus, que passa a brilhar com uma luz divina. E eles também veem a aparição de Moisés e Elias, conversando com ele. Esse momento é um dos poucos na Bíblia onde o céu toca a terra, de maneira visível, revelando a divindade de Jesus e o cumprimento da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias. A glória de Jesus, vista na transfiguração, é uma antecipação da sua glória futura, após a ressurreição, e uma revelação da sua natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18, Pedro fala a respeito disso como uma prova da majestade de Jesus.
mostrando aos discípulos e a nós que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas que ele era o Filho de Deus. Olha só o que Pedro escreveu. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa revelação de Jesus em sua glória celestial é fundamental para a nossa fé, porque ela confirma a divindade de Cristo e pré-anuncia a glória que ele tem agora e que nós, como seguidores dele, vamos um dia compartilhar. A presença de Moisés e Elias é profundamente simbólica. Moisés representa a lei dada a Israel, enquanto Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Juntos, eles mostram para a gente que toda a Escritura já apontava para Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A reação de Pedro é compreensível do ponto de vista humano, quando ele quer permanecer ali contemplando aquele momento de revelação e glória, propondo construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Isso reflete o desejo humano de não querer repartir experiências espirituais, mantendo-se separado das dificuldades do mundo. Mas o comando de Jesus foi que eles descessem do monte e continuassem sua missão, porque a fé cristã, irmãos, não é apenas sobre momentos de glória, de comunhão, de êxtase espiritual, mas também sobre servir e testemunhar no mundo. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus instrui seus seguidores: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão como igreja é ser luz no mundo, compartilhando a boa nova da salvação através de Cristo. Então, no sentido prático dessa mensagem, para que a gente viva a mensagem da transfiguração no nosso dia a dia, nós podemos sim ter momentos diários de oração e de leitura da Bíblia, porque os encontros pessoais com Deus renovam a nossa fé e transformam o nosso coração. Assim como Pedro, Tiago e João foram convidados a subir o monte, nós somos chamados a ter o nosso momento devocional com o Senhor todos os dias. Mas depois devemos usar essa experiência pessoal para testemunhar para as pessoas sobre o amor de Deus. Porque o nosso testemunho pode ser uma ponte para que outros vejam a glória de Deus em nós. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela a verdade sobre quem tu és e quem somos em ti. Agradecemos por Jesus Cristo, pela tua manifestação suprema de amor e graça e pela glória revelada na transfiguração, que nos assegura da sua divindade e do cumprimento da tua promessa de restauração e salvação do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas buscar experiências espirituais elevadas e contemplativas, mas também a viver a nossa fé no mundo, compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com todos aqueles que encontrarmos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa e cada família que for alcançada por essa mensagem, para que possam conhecer-te mais profundamente e experimentar a alegria e a paz que só o Senhor
pode nos conceder. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso canal está numa nova campanha para chegar a 3 milhões de inscritos. Até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que muito mais vidas podem ser alcançadas. Então, como nós queremos chegar a essa marca de 3 milhões, nós estamos fazendo uma campanha chamada 3 para Cristo. Para participar, basta compartilhar essa mensagem com 3 pessoas ou com 3 grupos que você participa. Se você fizer isso, escreva aqui nos comentários: eu compartilho Minuto com Deus. Porque aí eu vou saber que você está apoiando essa meta. Essa também é uma maneira de você expressar a sua gratidão pelo nosso ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Agora, para você que ainda tem tempo, nós preparamos uma seleção especial de mensagens para abençoar a sua vida. Portanto, eu convido você a permanecer aqui ouvindo o que o Espírito Santo tem a ministrar ao seu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 11 está escrito: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, assim como nossos pais nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, Deus também nos corrige quando Ele percebe que nós estamos começando a querer nos afastar da presença dEle. Sabe, quando você sente aquela culpa no seu coração, isso, na verdade, é um ótimo sinal. Isso revela que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está te convencendo a voltar para a presença do Pai. Eu sei que isso não é um sentimento agradável, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus. O primeiro sentimento é de tristeza, mas depois vem uma alegria por ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos chamando para viver em santidade. Eu não sei como foi o seu dia ontem ou como será o dia de hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as tentações, as provações, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está olhando para você e Ele não vai te abandonar. O Senhor está contigo nos momentos bons e também nos maus momentos. A palavra de Deus é o que te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas por alguns momentos, mas ele falhou porque começou a olhar para o lado, para os ventos contrários. Ele viu as tempestades e por causa disso começou a afundar. Talvez você esteja se afundando no pecado, nos vícios, em coisas que não agradam a Deus. Mas você pode fazer como Pedro. Você pode clamar: Mestre, socorre-me. Socorro, Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro orou, Jesus demonstrou sua misericórdia e o salvou. Porque Jesus não veio para nos condenar, para apontar os nossos pecados. Ele veio para carregar os nossos fardos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz que se nós vermos alguém fazendo alguma coisa errada, nós não devemos julgar essa pessoa, mas nós devemos dar a ela
o suporte. Devemos carregar os fardos uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Jesus estendeu a mão para Pedro e o trouxe de volta. Pense agora no quanto você está distante do Senhor. E lembre-se de uma coisa: você só vai ser forte se estiver unido com Deus. Deus se importa sim com as suas falhas, mas sabe com o que Ele mais se importa? Quando você não o busca, quando você não busca a presença dEle. Aí sim Deus começa a se preocupar. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, Pai, com o coração apertado, porque o Senhor falou conosco. O Senhor derramou da Tua graça nesse momento sobre nós. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que teve uma semana tão conturbada, uma semana na qual o inimigo a pressionou de todos os lados. O inimigo soprou ventos contrários sobre ela, mas o Senhor a livrou. O Senhor nos concedeu livramento. O Senhor abençoou. E hoje essa pessoa está aqui, firme, de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para sustentar o fraco, para fortalecer os joelhos que antes viviam tropeçando. Nós Te agradecemos pela Tua disciplina, que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Que possamos aprender a cada erro e não cometê-los mais. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus. E nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e, principalmente, observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo e ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão, antes de orar, com Salmos 37,
versículos 4 e 5, que diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de ti. Que a tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a tua presença em nossas vidas. Que a tua nuvem de proteção, a tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus. Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Um novo dia e um novo amanhecer. E mais uma vez Deus olha para nós com olhos de misericórdia e nos concede a oportunidade. Lembramos disso, prometemos para o nosso cônjuge que vamos deixar a casa em ordem, mas depois descumprimos essa promessa por estarmos muitas vezes cansados e às vezes falhamos até com nós mesmos, pois fazemos promessas pessoais em nossa mente e nos autossabotamos ao descumprirmos elas. Mas o interessante é pensarmos que, mesmo que nos relacionemos com Deus a partir da nossa visão dele, ele não pode ser definido por nós e nem pode ser totalmente compreendido, pois assim como eu e você temos uma palavra que nem sempre é de confiança, também conhecemos somente seres humanos iguais a nós, que descumprem as suas promessas constantemente. Por conhecermos somente essa maneira de agir, não conseguimos entender como alguém, e peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, vá até esse irmão e essa irmã e leve até eles a tua paz, o teu renovo e a tua misericórdia. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Se inscreva no canal e ative as notificações. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Havia 2 homens em um barco que estava prestes a afundar. Um deles estava com uma expressão de desespero e o outro com a expressão tranquila. O homem... Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Encha-nos com o Teu Espírito para vivermos de maneira que alegre o Teu coração. Obrigado por ouvir a nossa oração e por nos amar de maneira tão profunda e verdadeira. É por isso que eu guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz que só vem do Senhor preencha o seu coração nesse momento e para sempre. Deus abençoe você e a sua família ricamente. Até o nosso próximo vídeo. E se você ouviu essa mensagem até aqui, se expresse nos comentários escrevendo: eu recebo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 16, versículos 2 e 3 está escrito: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Na história do povo de Israel, por várias vezes é mencionado como eles se rebelaram contra Deus e como foram ingratos e murmuradores. Deus hoje está nos alertando sobre as consequências espirituais e materiais de um coração ingrato e descontente. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos ensinados, edificados e também somos confrontados. Hoje, o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração lições valiosas sobre fé, confiança e contentamento em Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações levam alguns segundos apenas, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé a seguinte declaração: eu me alegrarei no Senhor. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu me alegrarei no Senhor. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, se torne membro do canal. Os membros têm uma playlist exclusiva para eles e também têm acesso antecipado às mensagens que são postadas aqui no Minuto com Deus. Irmãos, o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito de forma milagrosa. Só que depois da sua libertação, os israelitas tiveram que enfrentar muitas dificuldades no deserto. Porém, as adversidades no deserto não se comparavam à liberdade que eles haviam conquistado.
Para trazer esse conceito à nossa realidade, podemos pensar da seguinte forma: a nossa salvação foi o maior presente que Deus nos deu. E embora sejamos salvos em Cristo, neste mundo teremos que passar pelas tribulações e pelas dificuldades, mas nem por isso vamos desistir da nossa fé. Israel murmurou contra Moisés e Arão, expressando saudosismo pelo tempo em que viviam no Egito, onde, segundo eles, tinham panelas de carne e comiam pão à vontade. Só que eles se esqueceram que ali, no Egito, eles eram escravos, estavam longe da sua terra e viviam em constante sofrimento por causa da opressão a qual eram submetidos. Tanto que levantaram um clamor a Deus para que fossem libertos. Eu fiquei refletindo nessa passagem hoje e pensando na tendência que nós temos de idealizar e até de romantizar o passado, como se tudo o que nós tivéssemos hoje não valesse de nada. Nos esquecemos das bênçãos que o Senhor tem nos dado hoje. Hoje, o Espírito Santo manda dizer a você: não queira voltar para o Egito. Não volte para o Egito. Se você está passando pelo deserto nesse momento, saiba que Deus não te abandonou. Continue caminhando, avançando, mas não queira voltar atrás. Hebreus capítulo 10, verso 39, está escrito assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A murmuração de Israel alcança o seu ápice em Números capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, quando, diante do relatório pessimista dos homens que foram espiar a terra, o povo clama por um líder que os guie de volta ao Egito. Eles estavam rejeitando a promessa que Deus havia liberado sobre eles a respeito da terra prometida. Nós podemos ter crises de fé às vezes. Isso é normal, pois somos seres humanos. Mas não permita que momentos de incredulidade te levem de volta para o Egito. Muitas vezes a nossa visão de mundo é totalmente distorcida em relação às pessoas que não são tementes a Deus. Nos comparamos com elas e temos a impressão que a vida delas é melhor do que a nossa. O salmista Asaf falou a respeito disso em Salmos 73, do verso 2 ao verso 5. Olha o que ele escreveu: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Asaf expressa um sentimento comum ao observar a aparente prosperidade dos ímpios, e ele se sente tentado a questionar sua própria integridade e o valor da sua fidelidade a Deus. Esse salmo nos ensina sobre a armadilha da comparação e o desafio de manter nossa fé e nosso foco em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas e desfavoráveis. A nossa fé não deve estar firmada naquilo que vemos, naquilo que sentimos e nem mesmo nas bênçãos que recebemos ou não de Deus, pois a maior das bênçãos já nos foi dada: o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação por meio do sacrifício de Jesus. A murmuração frequentemente revela uma falta de fé e de confiança em Deus. Temos que nos lembrar que Deus está no controle e que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A vida com Cristo
pode sim apresentar desafios, mas Jesus nos oferece uma paz e um propósito que superam qualquer prazer temporal que o mundo possa oferecer. Devemos encontrar contentamento na nossa relação com Deus, ao invés de ansiar pelas panelas de carne do mundo. Manter uma perspectiva eterna nos ajuda a ver além da prosperidade temporária dos ímpios e a valorizar as bênçãos espirituais inestimáveis que temos em Cristo. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, reconhecemos que muitas vezes murmuramos, reclamamos, somos ingratos, desconfiamos da Tua providência. Queremos hoje te pedir perdão pela nossa falta de fé e por não te vermos em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa trajetória. Nos ajude a olhar para além das dificuldades e tentações do presente, fixando os nossos olhos em Ti e na eternidade que Tu nos prometeste. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida de gratidão, de contentamento e fé profunda, sabendo que em Ti encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor visite essa família, abençoe a vida dessa irmã, abençoe a vida desse irmão, dessa pessoa que declarou pela fé aqui nos comentários: eu me alegrarei no Senhor. Porque essa é uma realidade que nós queremos viver, de termos alegria em tudo aquilo que o Senhor tem oferecido para nós. Que o Senhor contemple com olhos de amor e compaixão cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. E segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda aquilo que esse Teu filho, que essa Tua filha está precisando. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4 está escrito: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Deus tem algo novo vindo diretamente do céu para a sua vida. Você crê nisso? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deus está te preparando para viver algo sobrenatural e você pode escolher hoje entre ignorar o chamado do Senhor ou se entregar a Ele e a tudo que Deus tem para a sua vida. Qual é a sua escolha? Se você decide receber tudo aquilo que o Senhor tem separado para você, escreva aqui nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Amém? E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Sabe, irmãos, quando Deus tem um propósito,
nada poderá impedir que esse propósito se cumpra. Por isso, continue crendo, continue clamando e continue buscando a face de Deus, pois Ele quer se revelar a você e quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida ainda hoje. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Essas ações nos ajudam a alcançar milhares de pessoas. E se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu tenho aprendido algumas coisas a respeito do caráter e da personalidade de Jesus. E hoje eu vou compartilhar algo sobre isso com você. Existem coisas que eu até já conhecia, mas é impressionante, pois todas as vezes que eu penso que já aprendi tudo o que havia para aprender sobre Cristo, Ele vem com toda a sua calma e paciência e me mostra que eu estava totalmente equivocado. Ele me revela o quão profundo Ele é e o quão impossível é para nós, seres humanos, compreendermos a Ele por completo. Quando a gente lê os Evangelhos, nós nos aproximamos muito de Jesus, pois a gente vai vendo o que Ele fazia, como Ele se comunicava, como Ele agia. Vemos os momentos em que Ele curava, os momentos em que Ele ensinava. Vemos quando Ele era duro e corrigia quem precisava de correção, geralmente as pessoas mais religiosas, diga-se de passagem. E vemos também quando Ele acolhia e mostrava que o Pai nos ama. Como Ele fazia quando estava cercado de pecadores e pessoas marginalizadas pela sociedade. A profundidade do amor de Jesus é algo que transcende a compreensão humana. Ele não apenas curava o corpo, mas também tocava a alma, restaurando a dignidade e a esperança daqueles que a sociedade havia rejeitado. E é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer te restaurar, te curar e te mostrar que você é único e especial aos olhos do Pai. Imagine por um momento o leproso se aproximando de Jesus. Naquela época, os leprosos eram considerados impuros e eram excluídos da sociedade. Eles não podiam se aproximar das pessoas, muito menos tocar nelas. Mas esse leproso, movido por uma fé inabalável, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não apenas acreditava no poder de Jesus, mas também reconhecia a autoridade dele. E qual foi a resposta de Jesus? Quero, seja limpo. Em um simples gesto, Jesus não apenas curou a lepra, mas restaurou a dignidade e a esperança daquele homem. Talvez você esteja se sentindo como esse leproso, excluído, rejeitado, carregando no corpo feridas que parecem nunca cicatrizar. Talvez você sinta que a sua dor é única, que ninguém jamais experimentou o que você está passando. Mas eu quero te dizer algo. Jesus entende a sua dor. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você tem derramado. E Ele está dizendo a você hoje: eu quero te curar, te restaurar. Eu quero te fazer novo, nova. A história do leproso não é apenas sobre cura física, mas sobre uma transformação completa. É sobre um Deus que vê além das nossas imperfeições, que enxerga o nosso valor e que deseja nos restaurar por completo. E assim como aquele leproso, você também pode se aproximar de Jesus, com toda a sua dor, com todas as suas feridas, e dizer a Ele: Senhor, se quiseres, podes me curar.
e tenha certeza de que a resposta de Jesus será a mesma. Eu quero. Seja limpo, seja limpa. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Não importa o quão profunda seja a sua dor. Não importa o quão longe você sinta que está de Deus. Ele está bem aqui, esperando que você se aproxime, esperando para te restaurar e te fazer novo. E quando Ele agir na sua vida, assim como o leproso, você será um testemunho vivo do poder transformador de Deus. E as pessoas verão através da sua vida o amor, a graça e a misericórdia de um Deus que nunca desiste de nós. Eu quero, nesse momento, orar por você. Pai amado, Pai querido, primeiramente queremos te agradecer. Obrigado por sempre estar aí, mesmo quando a gente se sente meio à deriva. Obrigado por esse amor imenso que às vezes nós nem conseguimos compreender. Obrigado por não desistir dessa pessoa que está me ouvindo agora, mesmo quando ela pensa em desistir de si mesma. Derrama sobre nós o teu perdão, Senhor. Nos perdoe por cada erro, cada falha, por todas as vezes em que nos desviamos dos teus caminhos. Eu sei que todos nós erramos e por isso eu peço que o Senhor nos purifique e nos ajude a seguir em frente com um coração mais parecido com o de Jesus. Pai, hoje eu entendi que tem uma batalha acontecendo, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. E por isso eu quero entregar em tuas mãos essa pessoa que está me ouvindo agora. Ela precisa de ti, Senhor. Ela precisa sentir que não está sozinha nessa luta. E eu sei que com o Senhor ao lado dela, a vitória dela já é certa. Toda a força, toda a coragem, toda a alegria que nós precisamos vem de ti. E por isso nós te agradecemos mais uma vez. Que o Senhor possa guiar essa pessoa, meu Deus. Que o Senhor possa dar a ela a direção certa, mostrar o caminho correto a seguir. E agora, meu Deus, eu também quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que cada um que for alcançado por essa mensagem possa receber de ti o milagre que ele tem buscado. Que essa pessoa sinta o teu toque, a tua cura, o teu amor. Restaura tudo aquilo que foi quebrado. Traga de volta a esperança onde tem predominado o desânimo e o desespero. E mostra a cada um que com o Senhor tudo é possível. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Seja um canal de bênção na vida de alguém hoje. Se inscreva no nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá tem vídeos para te ajudar na sua batalha contra a ansiedade, a depressão. São mensagens que vão te ajudar a levar a vida com mais equilíbrio e serenidade. O vídeo e o canal vão estar na tela final e nos comentários fixados desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um minuto da tua compreensão, evitando julgamentos precipitados e buscando sempre a compreensão, um olhar de compaixão e de amor sobre cada pessoa que nos cerca. Que o Espírito Santo nos guie em cada passo, nos ajudando a enxergar a trave que está em nossos próprios olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem e o pedido de oração que eles colocaram aqui nos comentários.
que o Senhor possa olhar com olhos de misericórdia para essa situação. Derrama a tua cura para aqueles que têm lutado contra as enfermidades. Dê vitória a essa família que tem enfrentado crises nos seus relacionamentos, nas suas finanças, que eles possam ser vitoriosos diante dessa batalha. Abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Faça com que essa pessoa que vive com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Quem fala aqui é para que ela consiga deixar para trás tudo aquilo que já não serve, que ela consiga virar a página e abraçar com fé essa nova semana que está começando, com esperança e com gratidão. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu apresento a Ti a vida dessa irmã, desse irmão com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Você, pois a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 21 e 22. Que o rei viva para sempre, respondeu Daniel. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus, e também diante de Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre os livramentos de Deus e a paz que somente o Senhor pode nos oferecer. Em meio às turbulências e aos desafios da vida, nós podemos encontrar livramento e essa paz verdadeira em Deus, que nos sustenta e nos fortalece em todas as circunstâncias. A vida nos apresenta muitas situações que podem nos causar ansiedade e medo. Mas o Senhor nos dá uma paz que é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias aqui no YouTube. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos desse canal e também peço que você se inscreva para que você possa fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem buscado a face de Deus todos os dias. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família.
Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o Senhor me dará livramento. Escreva isso aqui nos comentários, pela fé. O Senhor me dará livramento. Irmãos, Daniel era um homem de fé, um homem íntegro, que servia fielmente ao rei Dário da Pérsia. A sua devoção a Deus e a sua habilidade em governar o tornaram um dos principais administradores do reino. Só que essa devoção também trouxe para a vida de Daniel inimigos, que por causa da inveja buscaram uma forma de prejudicá-lo. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e com isso convenceram o rei a assinar um decreto que proibia a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Apesar do decreto, Daniel não deixou que isso abalasse a sua fé. Ele continuou orando a Deus, como sempre fazia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Seus inimigos, aproveitando-se dessa situação, o denunciaram ao rei, que apesar da sua relutância, foi obrigado a cumprir a lei, que ele mesmo havia assinado. Daniel, então, foi lançado na cova dos leões, uma sentença que parecia ser fatal. Mas Daniel não foi consumido pelo medo, nem pelo desespero. Ele encontrou paz em sua fé inabalável em Deus. Daniel sabia que, independentemente do que acontecesse, Deus estava com ele. E foi essa confiança que o sustentou na cova dos leões. Durante aquela noite terrível, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel permaneceu ileso, pois ele confiou plenamente no Senhor. Ele recebeu um livramento de Deus. Ao amanhecer, o rei Dário correu até a cova, ansioso e esperançoso de que Daniel ainda estivesse vivo. E para sua alegria e surpresa, Daniel estava ali, intacto. A sua fé e a sua confiança em Deus não apenas o salvaram, mas também trouxeram glória ao nome do Senhor. O rei testemunhou esse milagre. Declarou que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, digno de honra e adoração. Do versículo 25 ao 27 está escrito: o rei Dário divulgou esta proclamação a todos na terra, de qualquer raça, cor e crença. A paz esteja com vocês, muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca é destruído. Seu governo continua eternamente. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você experimentará livramentos, que você receberá a paz de Deus em meio a todas as suas dificuldades. Assim como Deus esteve com Daniel na cova dos leões, Ele estará com você em cada situação. Que o Senhor te instrua, que o Senhor te guie em cada passo, que o Senhor ilumine o seu caminho e fortaleça a sua fé. Eu quero profetizar que você verá as portas se abrindo, onde antes havia apenas muros. Você receberá respostas e soluções divinas para os problemas que tem enfrentado. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que você sinta a presença constante do Espírito Santo, confortando e direcionando a sua vida. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. A história de Daniel nos ensina muitas lições valiosas. Primeiramente, ela nos mostra que a paz de Deus
não depende das circunstâncias externas. Daniel estava cercado por um perigo iminente, mas a sua fé em Deus lhe deu uma paz. Ele não deixou que o medo dominasse o seu coração, porque sabia que Deus estava com ele. Além disso, a história de Daniel nos lembra que a nossa fé pode impactar as pessoas ao nosso redor. A confiança de Daniel em Deus não só salvou sua vida, mas também levou o rei Dário e todo o reino a reconhecerem o poder e a soberania de Deus. Quando vivemos a nossa fé de maneira autêntica e corajosa, podemos ser testemunhas poderosas do amor e da graça de Deus. Se você hoje está enfrentando uma situação difícil, lembre-se dessa história de Daniel. Lembre-se do poder de Deus. Assim como aconteceu com ele, você também pode encontrar paz e força, independentemente das circunstâncias. Não permita que o medo, que a incredulidade, que a ansiedade tomem conta do seu coração. Confie no Senhor, Ele está com você e Ele tem poder de transformar qualquer situação na sua vida. Pense em quantas vezes você se sentiu cercado por leões, por problemas que pareciam insuperáveis, situações que te deixaram sem esperança. E assim como Deus esteve com Daniel, Ele está com você agora. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero deixar um recado para todos os casais que estão querendo participar do nosso encontro Casamento Firmado na Rocha. As nossas inscrições vão se encerrar no dia 15 de junho, dia 15/6. Você ainda tem a chance de garantir a sua vaga. Esse é um encontro de casais que será realizado aqui na cidade de Belo Horizonte, do dia 28 ao dia 30 de junho. E eu espero por você. Eu, a pastora Alessandra, estaremos nesses 3 dias ministrando na vida dos casais que estiverem conosco. No sábado à noite, nós teremos uma celebração, uma renovação dos votos, a renovação das alianças. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você gostaria de experimentar um tempo de cura, de avivamento, de restauração, de fortalecimento do seu relacionamento conjugal, não perca tempo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por cada livramento que temos recebido de Ti. Te agradecemos pela paz que Tu nos ofereces, uma paz que excede o nosso conhecimento. Te louvamos, Deus, por estar sempre conosco, especialmente nos momentos de adversidade. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que permitimos que o medo e a ansiedade dominassem os nossos corações. Nos ajuda, Pai, a confiar plenamente em Ti e a buscar a Tua presença em todas as circunstâncias. Senhor meu Deus, assim como Daniel, queremos ser pessoas cuja fé seja inabalável, pessoas que confiam em Ti independentemente dos problemas. Sustenta-nos com Tua destra fiel e dá-nos força para enfrentar os desafios da vida, com coragem, com equilíbrio, com serenidade. Eu quero orar por todas as pessoas, Deus, que estão passando por momentos difíceis, que eles possam sentir a Tua presença e que possam encontrar no Senhor a verdadeira paz. Eu apresento diante do Senhor cada pedido que foi mencionado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada vida, cada dor, cada luta, cada necessidade. Que o Senhor atenda, ó Deus, a cada pedido, segundo a Tua vontade. Que o Senhor derrame a Tua cura. Que o Senhor dê a Tua provisão, o Teu consolo e o Teu direcionamento para essa irmã, para esse irmão que já não sabem mais o que fazer. Que cada pessoa que está buscando a Tua presença encontre respostas e tenham as suas esperanças renovadas. É por isso que eu oro
e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías capítulo 59, do verso 1 ao verso 4 está escrito: Olhem, vejam, o braço do Eterno não foi amputado, ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos, ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus, o erro está em vocês. A vida torta de vocês foi que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e ele agora não os ouve. Suas mãos estão encharcadas de sangue, seus dedos respingados de culpa, seus lábios manchados de mentiras, sua língua inchada de tanto falar obscenidades. Ninguém defende os corretos, ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldades e dão à luz pecados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós alcançamos milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode contar com a minha oração. E eu convido você a se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem buscado a face de Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte frase: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Escreva isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre essa passagem que foi escrita pelo profeta Isaías, e essa versão que eu li é extraída da Bíblia A Mensagem. Esse é um texto que nos chama a atenção para a realidade do nosso relacionamento com Deus e a importância do arrependimento genuíno. O profeta Isaías escreveu essas palavras durante um período de grande decadência moral e espiritual em Israel. O povo havia se afastado de Deus, se entregando a práticas idólatras, injustiças e pecados diversos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Isaías, como porta-voz de Deus, foi chamado para denunciar esses pecados e chamar o povo ao arrependimento. E quando nós lemos o texto, fica muito claro para nós que o problema não está em Deus. O braço do Senhor não está encurtado para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que não nos ouça. O problema está em nós, em nossos pecados que nos separam de Deus. Provérbios 28, versículo 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O arrependimento é fundamental para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Sem arrependimento, continuamos separados de Deus, com nossas orações interrompidas ou nem sendo ouvidas. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, essa palavra se aplica a todos nós, a toda a humanidade. E Romanos capítulo 6, verso 23, nos lembra que
O salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é uma barreira que impede a nossa comunhão com Deus. Ele obscurece a nossa visão espiritual e nos leva a uma vida de afastamento e de frustração. Quando nós vivemos em pecado, as nossas orações não são respondidas. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu tenho certeza que muitas pessoas entram aqui todos os dias, seja no meu canal, seja no canal de outros pregadores, em busca das bênçãos de Deus, mas essas pessoas continuam levando uma vida sem pecado. Não é que Deus não possa nos ouvir, mas é que os nossos pecados nos separam dele. Deus não comunga com o pecado. Quando o rei Davi foi repreendido no seu pecado pelo profeta Natã, ele se arrependeu amargamente. E Davi escreveu uma oração que está em Salmos 51. A partir do versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu li até o versículo 10, mas eu convido você a fazer uma leitura completa do Salmo 51. A verdade que o Espírito Santo trouxe para nós hoje é que somos pecadores, que precisamos de arrependimento, e felizmente Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu um caminho para a reconciliação. Jesus Cristo é a ponte que nos une novamente a Deus. Ele carregou os nossos pecados na cruz, pagando o preço que nós deveríamos pagar. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, irmãs, antes de buscarmos as bênçãos de Deus, devemos buscar uma mudança de vida, uma transformação em nosso caráter e nas nossas atitudes. Devemos sim confessar os nossos pecados, nos arrepender diante do Senhor e buscar viver uma vida que agrada a Deus. Que essa palavra chegue a milhares de pessoas como um chamado ao arrependimento e à transformação. Não podemos continuar vivendo em pecado e esperando que Deus nos abençoe. Devemos buscar primeiro a reconciliação com Ele através de Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos exorta e que nos chama ao arrependimento. Reconhecemos que somos pecadores e que muitas vezes temos nos afastado de Ti com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos pensamentos, com o nosso egoísmo, com as nossas mentiras. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Que o Espírito Santo possa trazer todos eles à nossa mente agora. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar e a abandonar os nossos pecados, buscando uma vida de santidade e comunhão contigo. Que
que possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, vivendo de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é a ponte que nos une ao Senhor. Que possamos seguir os passos de Jesus e viver uma vida que glorifique o Teu nome. Meu Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Eu sei que o Senhor quer e pode abençoá-la. Por isso eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que cada um escreveu aqui nos comentários. E segundo a Tua vontade, atenda a cada necessidade. Mas hoje, em especial, eu quero pedir que o Senhor leve o arrependimento, a tristeza profunda pelo pecado. Que nós possamos ter hoje a consciência plena do quanto nós ferimos o Teu coração, do quanto nós entristecemos o Senhor quando praticamos o pecado. E que através dessa consciência nós possamos nos afastar daquilo que tem prejudicado o nosso relacionamento contigo. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Se você quer experimentar um tempo novo, um avivamento no seu relacionamento conjugal, eu convido você a estar aqui conosco, em Belo Horizonte, do dia 28 ao dia 30 de junho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga, porque as vagas estão acabando. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.